Nessa quarta-feira, um convidado muito especial. Sérgio do Forró é um sanfoneiro, cantor e compositor nordestino, reconhecido por sua dedicação à música de raiz e por carregar a bandeira do forró pé de serra há décadas. Com mais de 55 anos de carreira, ele se tornou uma referência no gênero, mantendo viva a tradição iniciada por mestres como Luiz Gonzaga, Dominguinhos e Sivuca. Sérgio é considerado um guardião da cultura nordestina e um exemplo de artista que não se rendeu à indústria, mantendo a sua essência. A live de hoje ela é mais do que uma entrevista, é uma homenagem a essas 5 décadas e meia de carreira de Sérgio do Forró. Ô Sérgio, e como começou? Eu gostaria que você pudesse antecipar para a gente, né, para o nosso público, né, como tudo começou? Começou na área de tocar sanfona, de ser artista. Sua carreira? A minha carreira, ela começou eu tocando pandeiro para vários sanfoneiros dessa região aqui, né? O velho Macaxeira, como você conhece, Macaxeira, né? E outros sanfoneiros, que nem Expedito Martiniano, Expedito Barbosa, você viu falar muito, né? Irmão de Manuzinho. Isaltino, que é um primo meu lá de Curaçá. E aí eu tenho muito primo que toca, né? Muito parente que toca, Raimundinho do Acordeão e muita gente que toca. Mas eu comecei batendo pandeiro e cantando. Na época eu cantava muito, eu não cantava que nem hoje não, eu cantava mais ainda, né? Eu ficava novo, com 14 anos, 15 anos, 16 anos. Eu estava nessa onda de cantar e bater pandeiro. E a sanfona, como foi que surgiu? A sanfona porque Macaxeira tocava bem, mas não tinha sanfona. Eu consegui trocar uma bicicleta velha que eu tinha numa sanfona, uma sanfoninha, né? Com Zé de Bizunga ali da Maniçoba. E ele tocava na minha sanfona, e eu batendo e cantando para ele, mas que a sanfona era minha, né? Tocava sanfona, ele tocava, você dava o sanfone e o pandeiro. E aí, exatamente. E aí da Maniçoba até Curaçá, por esse mundo todo, a gente tocava. Ele me dava uma graninha, porque tocava, cantava e batia o pandeiro, e pela sanfona ele também me dava outro pouquinho, né? E por aí eu fui tomando gosto, e ele não importava. Ele dizia, a sanfona era minha, né? Ele não podia empatar, né? Então, eu comecei a dar uns tonzinhos, e como eu cantava, ficou mais fácil de eu pegar e fazer um barulhozinho e cantar e eu mesmo me acompanhar, né? E aí, o primeiro forró que eu toquei na vida foi em Macururé. Nós aqui no Riachinho da Areia, nos campos, né? Um pessoal lá fizeram uma taipa de casa. Taipa de casa junto com um bocado de gente de dia para tapar a casa, e de noite tem um relabuço, né? E aí me chamaram para ir tocar esse negócio. Rapaz, não, sei tocar 2 músicas só, eu não sei tocar muito, não. É só 2 músicas. Todo começo é assim, né? Só sei tocar 2 músicas, como é que eu vou tocar um forró? Não, vai assim mesmo, vamos assim mesmo. E aí eu fui. Peguei, tinha um primo meu, que era Vital, que batia pandeiro lá para outro sanfoneiro, naquele tempo não tinha esses zabum bonitos assim, não. Era um toro de emburana desse tamanho, furado e botado um couro de tamanduá na boca e tum, batendo. Um chucai agarrado no meio, que era para responder a varetinha das zabumbas, né? Você vê que era tudo diferente, né? Uhum. E fui tocar esse... A noite toda só 2 músicas. Não, aí daí que eles me convidaram, dizendo que era só 2, eu tentei pegar mais outros, né? Aí eu fui e fiz o forró. A noite toda, pegando uma e voltando para outra, engolindo. Começava, terminava, voltava para outra, e o forró voltava, foi até o dia amanhecer. Eu sei que o dia amanheceu e todo mundo satisfeito, e tomando café lá na casa, muita gente. Eu vim embora, digo, vai dar certo esse negócio. Mas show você começou a fazer exatamente quando? Show, eu já fui para cá, depois dessa coisa de sanfona pequenininha, quando eu comecei mesmo a fazer melhor, já com 5 músicas, 10 músicas, sabe? Melhor, aí surgiu um parente meu lá de São Paulo, Peu, do Riacho da Maçaroca, e trouxe uma sanfona, um surdão desses grandão bem bonito, né? Um pandeiro, só que ele não sabia tocar, ele trouxe porque eu daqui do Riachinho da Areia, dos Campos, fui
para Macururé, que eu passava uns dias e depois eu voltava lá, ia para lá, tá minha família, né? Só que minha mãe e meus irmãos moravam aqui, né? E aí, lá eu fui numa bicicleta e de lá os meninos quebraram a jante, né? Do pneu, os meus primos, pelejando para aprender, quebraram. Eu fiquei de pé, aí onde eu estava, Macururé para Juazeiro. Aí o pai dos meninos, não, vamos fazer o seguinte, vamos fazer o rolo nesse burro velho, rapaz, não tinha dentro mais não. Sim, mas você ia para Macururé de bicicleta? Eu fui de pé muitas vezes. E de bicicleta nem Para falar em Macururé, para completar essa história, eu queria que você contasse a sua história, como você veio de Macururé, que você vê que essa história. Não, aí não. Eu quero a de criança. A primeira. Vamos a primeira, depois a gente chega nessa aí. Pois é, a primeira, nós estávamos em Belém de São Francisco, fomos para lá, e a seca castigando, não tinha nada o que fazer. Foi um parente da gente aqui dos campos e disse, Madre Francisca, vamos embora para Juazeiro, que Juazeiro, pelo menos farinha tem para comer, que aqui, lá não tinha, né? E aí, a gente saiu de lá. O transporte que trazia toda a bagagem era 2 jumentinhos. 2. Era eu, minha mãe, minha avó e 2 irmãs. Né? Meu irmão já tinha vindo com o próprio senhor que pediu para a gente vir, já trouxe meu irmão, o mais velho, né? E a gente veio andando a pé. Quando chegamos na Lagoa do Zé Alves, aquele riacho da Vagem, que passa no Patamuté e descamba na Lapa do Mundo, ele estava cheio. Tinha chovido muito, estava cheio d'água, e quando ele enchia era um mês para desvaziar, né? E nós ficamos lá uns dias na casa desse senhor. Quando ele vaziou mais, ele atravessou nós tudo pelo braço, no Riacho da Vagem, botou do lado. Passamos 14 dias para chegar no Riacho da Massaroca, aqui na Maniçoba. 14 dias. Viagem a pé. Foi. E não tinha mais comida, não tinha mais nada, era só se arrastando, né? E comia o quê? Comia o que tinha trazido, botado em cima do jumentinho, aqui e acolá, assava uma carninha e comia. Você tinha quantos anos? Hein? Você tinha quantos anos? Eu tinha 12, ia fazer 12. 12? 12. Foi e aí 62. acabou a comida? Acabou a comida e só caminhando aí de lá para cá para ver se chegava. Passamos São Bento, Maitá, Buenos Aires, para vir sair no Riacho da Barra Grande ali, no Barra Grande mesmo, que o Curaçá dá para um lado, essa estradinha velha, eu conheço com uma palma da minha mão. Aí, o que tinha? Só perguntando, vocês comiam chique-chique na estrada, é isso? E muito, chique-chique assado. Tira o lodo e faz uma fogueira e assa ele, depois tira. Para matar a fome, é claro. Você falou que veio a pé, eu fui olhar aqui no Google Maps a distância de Juazeiro a Macururé. 245 quilômetros. Você disse que cansava de fazer isso a pé? Cansei de fazer. E de bicicleta eu fui muitas... Quantos dias você levava para fazer essa... A pé? A pé, 4 dias, 5 dias, porque a gente saía, dormia na casa de um colega. Isso que eu ia perguntar, e dormia onde? Não, aí tinha muito... O povo gostava de mim demais. 2 de eu novinho, que a turma... Que eu passava no São Bento, no Riacho Jaquinicó, que ia para... Pedia rancho, né? Aí eu ali era sossegado. A turma me atendia muito bem. Tinha uma senhora que ainda hoje é viva, em Curaçá, Marina Taratá. Ainda hoje é viva, tem um neto dela que mora por aqui, mas tudo me adora, porque isso é uma história antiga. Ela dava rancho e me dava comida para poder eu seguir viagem. E depois que a gente conseguiu comprar uma bicicleta, que naquela época era pouca gente que tinha uma bicicleta, aí era que eu saía daqui, eu tinha uma namorada no Salgado do Melão, onde eu vou tocar dia 20, que ainda fica para lá de Macururé, não sei quantos quilômetros. Ia de bicicleta. Ia de bicicleta. Lá passava 3, 4 dias depois. Ô namorada cara. Ainda não existia Dinalva na sua vida. Não tinha nada, demorou, foi muito. Eu me atrevi a vir um dia desse de bicicleta, de casa para a rádio, para voltar, foi o trabalho da peste. Não, e outra coisa, tem mais um detalhe, né? Que Sérgio está falando
Não é essa bicicleta moderna de hoje, de marcha, que todo mundo viaja 100 km, era uma daquelas pebinhas, né? Vocês viram falar na primeira que saiu a Max Swiss? Saiu a Golívia, a Max Swiss, para depois sair a Monarch, né? Que a Monarch o eixo inteiro. E a Max Swiss e a Golívia, ela era 2 pinos, assim, né? Onde pega o pedal. Aí o bicho, quando folgava aquele pino, meu amigo, toda hora você descia para bater uma pedra. Aí ainda não tinha sanfona ainda na sua vida, né? Bom, né, já tinha, só que ainda estava... Mas quando você ia para lá, você levava a sanfona na garupa da bicicleta, não? Não, quando eu comecei essa história de ir de bicicleta, de vir de pé e voltar, quando eu toquei o primeiro forró, na tapa de casa, aí foi quando surgiu Raimundinho do Acordeão, ele tinha 9, 10 anos, aí batendo pandeiro e cantava junto comigo, sabe? Eu comecei com macaxeira, do jeito que começou eu com macaxeira. Passei 5 anos tocando com macaxeira, pai. Macaxeira e com os outros. Tocando mas pandeiro e cantando. Cantando. E depois Raimundinho do Acordeão se agarrou comigo, era meu parente, e nós saía daqui. Ia lá, depois de Macururé tem um lugarzinho por nome de São Saité, né? Que depois que eu fui com o Raimundinho, que tocamos essa festa lá, uma festa de São José, dia 19 de março, que tem num povoadozinho pertinho de São Saité. Daí pra cá, velho, pronto. São Saité foi o lugar que praticamente foi onde tudo começou na minha vida. Foi. Porque o pessoal de lá foi uma coisa... Gostaram? Eu ia para casa de Zé de Ponciano, era como se fosse meu pai. Ele fazia... Do prefeito hoje, Aí, avô do prefeito. Até hoje eles têm aquele carinho maravilhoso comigo, porque eu chegava lá, passava de 8 dias lá. Para eles era a maior alegria, porque era de noite, aí nós pulávamos numa bancadinha que tinha um pé de tamari, fizeram uma bancadinha, né? E nós picava o pau, tocar, tinha um sobrinho dele que também tocava. No início da sua carreira, em algum momento você pensou que ia chegar exatamente na condição que está hoje, não? Rapaz, ser um dos mais queridos aqui. Sinceramente, quando eu comecei, eu não pensava isso, não. Não pensava porque eu era iludido de ser predeiro, né? Eu ainda levantei um bocado de casa. A casa que eu moro mesmo, minha casa, que quando eu me casei, fui para dentro. Fui eu que cavei o alicerce no chão e fiz do chão até em cima. Você queria ser pedreiro mesmo? Eu queria ser pedreiro, eu não queria ser sanfoneiro, no caso, né? Mas que tocava. O pessoal da laje, João Paeta, fazia corrida de jegue, fizeram a primeira corrida de jegue. Você lembra que foi Pedro que fez? Finado Pedro de Reó? Lá nas lajes. Nas lajes. Aí eu fui tocar, depois veio aquela novena na Carnaíba de Dentro, Seu Vicente. Mais de 40 anos que eu comecei a tocar lá, naquele lugar. Ô, Sérgio, o que é que você recebia nessa época que você, esses forrozinhos, tem ideia do que era o valor do cachê? Rapaz, era cruzeiro, nunca chegava num milhão, não, era tudo... Porque hoje em dia, né, é mil reais, não... Era uma micharia. Não tinha... Fazendo um comparativo com hoje, você tem ideia do que seria? Rapaz... 50 reais, 20, 100? 200 reais. 200 reais. Mais ou menos, essa base, né? Pela base, né? Porque não dava para comprar nada. Não comprava nada. Não comprava nada. Aí... Foi quando eu fui para São Paulo, em 74. Fui para São Paulo e lá eu comecei a trabalhar nas empresas. Fui para Mercedes-Benz primeiro, depois vim para Ford. Fiquei lá até o dia que vim embora. Você foi para São Paulo por quê? Eu fui para São Paulo por quê? Rapaz, aqui não dava para sobreviver, era isso? Não foi nem por isso. Foi buscar uma condição melhor de vida? Porque todo mundo... Naquela época, chegavam os paulistas tudo bem vestido de Nike, tergal, né? As calças bonitas. Tão bonito, uma bota, sapato, a pele lisa. Falando meio diferente, né? E aí, potão. E aí, então, eu achei assim que... Será? Vou lá pegar será? Eu vou lá. Um brilho. Eu vou lá. Tinha um colega meu que sempre dizia assim...
por que é que você não vai gravar em São Paulo? Porque não tinha gravação por aqui, né? Tinha que gravar Rapaz, lá, vai né? gravar em São Paulo, você canta bem que só pouco. Eles achavam, eu não achava que cantava bem, mas eles achavam, né? Uhum. Aí veio um pessoal passear aqui no Jardim da Massaroca. Uma filha do Zé Vicente do Riacho, né? Vieram passear aí, tinha 2 mocinhas e um rapazinho. E aí, meu amigo, eles se agarraram comigo aqui nesse Riacho da Massaroca e nós nós vamos levar. Aí ficaram só dizendo, vamos levar. Eu falei, bom, vocês vão embora, depois eu vou. Aí me deram o endereço deles. Aí meio mundo de gente me deu o endereço para chegar em São Paulo. Aí Aí você levou sanfona nessa viagem? escuta, aí minha sanfoninha velha estava tão velha que as paletas eram daquelas de osso, não era que nem essa de hoje. Aí a bicha se acabou, que era só a madeira. Eu peguei essa fórmica de fazer. Esse compensado não tinha uma fórmica assim que largava uma lapinha, né? Aí eu desenhei todinha, cortei, depois peguei a cola e colei. Ficou bonitinha, mas só que era só uma lapinha assim, né? Dr. Pedro Alcântara de Souza, que é o coordenador regional de saúde, ele diz: boa noite, Geraldo, boa noite, Wilson Duarte, boa noite, amigo Sérgio Forró, boa noite a todos. Excelente escolha. Sérgio é um patrimônio nosso, grande amigo. Sérgio, é verdade que você em Pilo Arcado é uma festa e só parou quando a sanfona pegou fogo? Essa história? Né? Teve isso mesmo, Zé? Rapaz, Vamos contar essa aí. Rapaz, tem muitas histórias aí, viu? Pedro Alcântara, uma hora ele dizia que a sanfona tinha pegado fogo, e outra hora ele disse que o triângulo partiu no meio. E o povo acreditaram, rapaz. Aí quando eu chegava lá outro dia, os caras, Pedro Alcântara disse que essa sanfona, você foi tocar um forró ali, na Lagoa da Pedra. E só parou quando a sanfona pegou fogo. Como é que essa sanfona pegou fogo? Eu digo, não, rapaz, foi o fio que pegou fogo, não foi a sanfona, não. Foi o fio elétrico que pegou fogo, mas não foi a sanfona. Esquentou. Cabo, né, do cabo. Deixa eu emendando aí já no que... Eu lhe perguntei um dia desse, quando você esteve lá no programa, sobre... Você já casou muita gente, né? Casou, aí você casei e separei muita gente. E você foi tocar um casamento, um aniversário de 50 anos. 50 anos. Foi. E como é que foi essa história? É porque quem contratou foi ela, né? Edinalva, ela é responsável por os contratos, né? Ela contratou e disse, tem um casamento para tocar, uma boda de ouro. Eu disse, tudo bem. Aí acertou o dia apertado, que eu ainda ia tocar à noite, né? E era de dia lá. A gente chegou lá por volta de 1h da tarde para ir almoçar e depois tocar o forró. Quando eu cheguei no lugar que tirava a foto, tá lá aquele senhor lá com a esposa. Digo, Felipe, meu amigo, sabe? Felipe, toquei o casamento desse cara, rapaz, 50 anos. Tocou o casamento da boda de ouro, 50 anos, já pensou? É brincadeira. Toquei o casamento dele e você levou a boda de ouro? Aí eu fiquei assim. Esse você não separou, não, né? Ele foi... Rapaz. Ele diz assim que separou muita gente, por quê, Zé? Ele disse assim, que casou muita gente e separou muita gente. Rapaz, o forró dele, deixava a mulher em casa, depois o forró não voltava. E o pior que... Não foi ele, não. Foi o cabo que... Viu? Então, é o seguinte, não foi eu o culpado de separação, não. O culpado da sanfona, né? A sanfona que era o culpado, né? Porque muitos forró... forró transmitido pela Rádio Juazeiro, né? Aí lá eu mandava um alô para um cara e a mulher estava em casa. Ih, rapaz, chegava lá, o pau estava torando, né? Daqui a pouco lá vem um ônibus. Um ônibus vem vindo, um ônibus lá de esfomeado. Eu queria que você contasse essa história, que uma senhora morreu no meio do salão e você acabou o forró antes da hora. Eu tocando e ela pedindo... A mulher estava no salão. A mulher estava no salão com vestido mais ou menos brilhando que nessa mesa dessa rosa, uma rosa bem... E ela com vestido e chegava e pedia, e Chico Zé Pedro era o porteiro, né? Daqui a pouco a mulher, no meio do salão, foi caindo. Pelo menos morreu com o sonho concretizado, né? Morreu aí, tocando feliz, morreu feliz. Aí correram com ela direito o pilar para ver se salvava antes de chegar.
Antes de chegar no projeto da Caraíba, ela faleceu, eu já voltava com ela. Aí nós paramos o forró. Que como você me perguntou para me chegar em São Paulo, sim, né? Eu perguntei, nós cortamos a história, conclua essa história aí. Eu fui trabalhar nas empresas e à noite eu cantava muito essas músicas duplo sentido. Era Zé Nilton, era do Bavieira, Quebrei a cabaça dela, Fumo no cachimbo da mulher, esse negócio, eu cantava, sabe? Peguei no grilo dela, né? Que é de Zé Nilton. E tinha um restaurante lá na Rebouças, no centro de São Paulo, que ele pegava esses pés de serra, e botava para tocar em mesa. E lá era um espaço, tinha muita mesa. E aí surgiu um rapaz aqui de Feira de Santana, Deto, aí vamos fazer um trio. Aí fez o trio Estrela do Norte. Aí vamos tocar no Andrade, Manuel Andrade. Chegamos lá, aí ficamos. Quando nós estávamos aqui numa mesa, que nem vocês estão aí, aí eu encostava ali, e aí pau, começava a cantar. Xililique, naquela época era um fogo danado no Xililique. Aí tocando Xililique, aí quando entrava na duplo sentido, aí todo mundo dava risada. Aí quando nós parava ali, o Tamisa chamava, vem pra cá. Chegava lá a mesma coisa. Então quando a gente tocava ali, o cara deixava uma caixinha. Chamava caixinha. Né? Uma caixinha. Agora é couve, né? Mas antigamente era uma caixinha. Aí o cara já dizia, aqui é a caixinha do artista aí, ó. Aí, rapaz, essa caixinha me ajudou muito. Às vezes ganhava mais do que o contrato, né? Hoje nem se compara. Ganhava mais do que tudo. Daí, dessa caixinha, foi como eu consegui gravar um LP. Aí você gravou seu primeiro LP lá. Foi o Tristeza do Norte. Juntando das vaquinhas. Juntando das vaquinhas do emprego e lá vai. Aí foi como eu cheguei aqui em 82, já com um CD debaixo do braço. Um LP. Um LP. Um vinil. Que era caro para gravar, era difícil, era né? Caro, na época. Fui gravado na Continental, da Continental o Deto chegou lá, que era o dono do trio, o trio Estrela do Norte, era dele, né? E o Pena era o sanfoneiro. Foi quando eu gravei Igual a Meu Pai, foi... Vendeu muito, Sérgio? Hein? Vendeu muito? Vendeu nada. Vendeu. E você era caro. Na época, quando a gente juntou a mixaria que tinha, foi 100 milhões. Era no Cruzeiro, né? 100 mil. 100 mil cruzeiros. A gravação. Sim, isso era Zé Paraíba, que era o produtor. Zé Paraíba, aquele que toca forró, né? Zé Paraíba. Era Zé Paraíba e Renato Leite, que era entrosado na Continental, né? Aí vai Deto sozinho, quando chegou lá, e disse, como é que tá o CD, o LP aí, como é que tá a gravação aí? Aí do Tristeza do Norte, aí falando com o gerente, olha. Aí o gerente disse, rapaz, deve estar por aí, mas não sabe que nada, rapaz. Aí o estourado velho da Bahia, rapaz, aí pegou e começou a xingar e disse, a gente pagou por isso, rapaz. Não pagou. Pagou para Renato Leite e Zé Paraíba, mas que a firma estava recebendo deles nada. Ia gravar o disco. Aí como que história é essa aí? Que história é? Meu amigo, deu um rolo. Já havia propina na época. Isso deu um rolo. Deu um rolo grande lá com eles. Aí Zé Paraíba ficou com raiva, Renato Leite ficou com raiva. E aí tiraram de lá e botaram na FINF. A FINF era uma firminha fraca que tinha lá um selo. Aí, para nós não ficar sem nada, que a gente ficou, Deto jurando de matar Zé Paraíba, aquela coisa. Ficou uma briga feia, né? Aí botaram lá e saiu. Mas não saiu com o selo da Continental. A pessoa se sai. Não aí nós, o selo, a marca carimbada. Era a marca que rodava no Brasil inteiro. Aí sei que. Mas de qualquer maneira, para mim foi muito bom. Sonho. O primeiro disco era difícil demais de gravar um LP, né? E com a pele limpa, lustrado, bonito. E o trio, vinha para aqui. Chegamos aqui. Os outros dois eram daqui também? Não, um era de Feira de Santana e outro era de Gazeira dos Índios, né?
Palmeira dos Índios. Palmeira dos Índios. É. Aí que quando nós chegamos aqui, bicho, aí choveu de contrato. De contrato. Eu fui tocar no Barra Vermelho. Foi a primeira vez que eu vi o cantor Ademário Coelho. A gente se encontrou em Barra Vermelho. Aí eu tocava no Clube dos Morenos, naquela época tinha isso, né? Não é? Eu enfrentei isso também lá. Enfrentou? Enfrentei. E a banda Mirage tocava pros brancos, né? E quando foi nesse dia lá, nós demos pau nesses brancos lá. Aí, o cachê já era melhorzinho. Aí o cachê já era melhor. Aí de lá nós já tiramos do Barra Vermelho, fomos para Curaçá, tocamos no Curaçá. Aí quando voltamos, mas o Deto cismado, porque eu tocava muitas horas. E ele só queria tocar 1h30 de forró. Essa história aí de... Eu sou acabador do forró. Conta essa história de tocar 6, 7, 8, 10 horas. Pior que não é só aqui não, meu irmão. É no Piauí, é no Maranhão, é em todo canto. Chega aí... Mas não dá vontade de ir no banheiro, não, velho? Dá nada quando o cara tá agarrado lá, não lembra sanfona, nem disso. lembra. É. Mas você chegou a tocar 10, 12 horas? Já cheguei a tocar Qual o maior até mais. tempo que você tocou? Rapaz, direto numa festa? Eu toquei num casamento da Mandioba, nas Conchas, um casamento da filha de Zeca Preto. Né? Ele tinha um transporte de barco daqui para lá, era muito o transporte que tinha, né? E ele casou uma filha. E eu comecei a tocar 3 da tarde na hora da janta. Era os cabas jantando e bebendo. Não tinha nada gelado, era treino da grade, que quando destapava, a bicha derramava toda. Mas. Aí. E aí nós seguramos. No Salito eu bebi muito no Pau de Serra. E aí segurei de 3 da tarde, quando foi 10 da manhã no outro dia, aí ele chegou lá e disse, ó, segura aí que eu tô matando um carneiro aí pra nós almoçar. Aí agora você conta, de 3 a noite todinha até 10 da manhã eu já ia. Do outro dia? Sim, do outro dia. Quantas horas? Quase 24 horas tocando direto. Quase. Faltou. Quando a gente foi parar mesmo, de parar, era quase 24 horas. Agora, ô Sérgio, isso, parece que você tem 2 horas de show, né? É o contrato hoje. Antigamente o cara tocava 4 horas, né? Mas hoje é só 2 horas. Se de repente você tocar mais 3, 4 horas, isso aumenta o cachê ou é a mesma coisa? Depois de estar lá dentro, não tem negócio de aumentar cachê, não. Sérgio, eu queria que você contasse isso, até para o público que está ouvindo, eu sei que tem muito jovem, que a polícia chegava, pedia para você parar. Como é que era isso? Rapaz, pedir para parar é uma coisa, e desligar o som era outra. Pedia para parar, eu não parava, daqui a pouco o som... Eles iam lá e... Tirava da tomada. Ameaçava prender o som da placa. Teve ameaça de prisão, não? Hein? Já Não, teve ameaça? graças a Deus comigo não, mas fui chamado no batalhão. Aí, o major sentado assim, o capitão Neves veio para conversar comigo, né? Sério, vai. A gente gosta muito de você, mas... vai estar dando... Mas está tendo um problema. Em suas festas não vai ter mais polícia. Aí o problema deles. Se eu estiver na festa e morrer um bocado, é problema de quem morre. Se eu estiver fora, aí um eu para um, outro eu para outro, outro para outro. Aí não, porque a polícia está só reclamando que você fica. Eu vivo disso. Não respeito o horário, né? No respeito ao horário, eu digo, eu vivo disso. Eu vivo de tocar. Então eu faço minha parte. Eles são polícia, faz a parte deles, né? Isso. Agora, tem uma coisa. Eu vou tocar porque eu quero ir ganhar meu dinheiro e quero ir para a festa. E toco porque eu gosto. Agora, seu povo que vai para a festa, vai que nem um cachorro na corda. Aí todo mundo deu risada. A polícia estava com raiva. Aí quando eu fiz assim, o jeito na boca, né? Vai com o cachorro na corda, puxando, porque o major mandou ir. Aí que chega lá, não quer trabalhar, fica zangado porque eu passei da hora. Isso também, porque a gente divulgou uma carta, né, que você distribuiu com a imprensa aqui na região. Isso tem te incomodado muito, né, Sérgio? Porque não só eu, como todos meus parceiros que tocam, porque a gente tem parente, tem amigos que tocam muito bem por aí, em muitas cidades que a gente se encontra, os caras fazem uma amizade grande comigo
E eles ficam ligando lá para cá, rapaz, como é que está esse São João? Porque aqui nós estamos parados, não tem São João, não tem São João. Quer dizer, que aquelas bandas que não tem nada a ver com o São João tomaram conta, né? E o sanfoneiro que realmente espera um ano pelo São João, não estão participando do São João. Estão ficando em casa, ouvindo só o som, né? E o São João nada. Então a gente está... E o São João, que assim, você faz uma festa, Geraldo Messias inclusive disse essa semana lá no nosso programa, você faz uma festa, reúne diversos gêneros musicais, não é o São João ali, é um festival, né, de vários gêneros, não é? Você teve um problema de saúde recentemente, teve que mexer aí no coração. Como é que foi essa história aí? Essa você tem que contar hoje aqui. Quando ele foi no médico, Geraldo, que o médico disse que ele tinha que dar uma parada, ele disse, não, tem um calendário aí para cumprir, não pode. Eu fui porque ela ligou de Recife, né? Estava lá com o meu menino, né, Recife, que era para eu ir no médico para saber um compromisso que eu tomava, já por causa da pressão, né? Chegamos lá e Serginho, meu filho, foi comigo, né? Médico, foi comigo, chegamos lá. Aí ele disse, o médico, né? Disse, Sérgio, você fez... Quando foi que você fez um check-up? Nunca. Tem 72 anos. Tomava remédio para a pressão, nunca ter feito nenhum exame. Não. Aí ele disse, nunca. Rapaz, você é louco, não pode não. Tá. Do jeito que você trabalha e tal. Aí, peraí, vou mandar você aqui. Aí tinha uma porta assim, que nem ele aí. Aí nós estávamos conversando aqui, uma porta. Entrei nessa porta aí e me faça uma esteira. Aí eu fui, cheguei lá. Marcelo, né? Doutor Marcelo. Aí, Serginho, mais eu. Aí, tudo bem. Vim aqui para passar numa esteira aqui. Eu já vi esteira de todo jeito, mas desse jeito aí eu nunca vi nenhum. Aí a bicha anda lá. Quando eu subi, que ele ligou, mandei eu dar a passada, ele já desligava. Desça daí, você vai morrer em cima da minha... Foi aí. É complicado, né? Quando eu cheguei lá, já tinha uma galera de médicos para operar. Não, tinha que operar. Eu disse, sai daí. Aí sei que no dia que marcaram para fazer o cateterismo, aí eu fui com o Serginho lá, fiquei internado. Aí, outro dia me levaram lá, o cara me amarrou todo lá, me amarrou e fiou o negócio aqui no braço. E o bicho veio queimando, chegou bem aqui, parou, e deu a gota, ele não passou, né? Queimando. Aí eu disse, rapaz, tá enganchado aí, no meio. Você não tá dormindo não? Eu digo, não, tô vendo. Chegou aqui, parou. Aí tirou tudo aí. Virou para a médica e disse, aí, Carol, daqui uma hora, faça o curativo no braço dele e manda para trás. Não disse nada. Aí quando foi com a hora que ela começou a fazer o curativo, chegou, ele apareceu, o médico, né? E um cara. Aí eu disse, sim, deu o quê? Nessa veia aí, que ele não passou para cá, o coração está desse lado. E o negócio só ficou desse lado. Aí ele não falou nada. O cabrinho aqui disse, tinha um peba enganchado na veia. Tinha um peba. Foi desse jeito, por essa luz. Comecei a falar com ele, aí eu disse, rapaz, deixa eu passar o São João. Aí depois do São João você me opera. Eu falando com o médico, né? Aí ele disse, rapaz, você pode tocar o São João, você pode tocar mais um ano e não morrer. Mas você pode, nessa semana ainda, você está almoçando, mas sua mulher, ou dormindo e não acordar, está comendo e puf, pode fazer isso, seu coração está acabado. Não tem coração não. Você disse, vai abrir Aí ou vai fechar? Aí eu disse, meu amigo, aí eu olhei para ele, sabe? Eu disse, meu amigo, os que eu já vi que foi aberto, já morreram tudo. Aí eu fui dizendo a ele, né? Fulano, Dominguinho, comecei por Dominguinho, né? Fulano morreu, fulano. Aí ele me deu um tapão aqui no meio dos peitos, assim, pá. Quer comparar seu peito, seu osso com o osso do Dominguinho, que nunca viu uma enxada na vida? Nunca trabalhou em nada, só numa sanfona? O osso dele era que nem isopor, não tinha como colar, não tinha como fechar, né? Mas o seu não, o seu tornou bater aqui em cima. Bom,
Aí eu digo, então pronto. Mas vamos marcar a data. Aí virou para Serginho e disse, aí você acha o quê? Aí Serginho caladinho. Aí disse, é por eu opera. Mas se ele não quiser, ninguém vai obrigar, não sei o quê. Ficou naquela, né? Não queria também que eu saísse chateado, né? Disse a ele que os outros já tinham morrido, aí ele falou do osso dos outros. Aí eu digo, vai fechar não, rapaz, eu tenho 72 anos. Não fecha mais não, nunca mais eu vou tocar. Você entende de sanfona, agora, de coração, eu já fiz 5.000, não sei quando, ele disse o tanto de operação que já fez. Nunca perdi nenhuma. Pois não, Wilson? Bom, não, eu ia lhe falar sobre isso, porque você tem duas fases na sua vida no forró. Você tinha uns forró que você ia, primeiro cobrava errado, depois se a festa não desse, não recebia, ia embora, e aí entrou essa mulher, que nesse tanto nós vamos colocar ela aqui, que eu quero... Edinalva foi a mulher que organizou sua vida como artista mesmo? Foi como... Eu queria que você falasse um pouco da sua família, o que representa para você. Ela me tornou como artista, como homem de responsabilidade, porque entrei numa família muito séria, né? Me casei com ela, filho de um caba macho, né? Aqui filho de Juazeiro. E eu, como eu vim de Macururé, ninguém era forasteiro na época, né? Ficaram assim, meio lá e meio cá, às vezes sem querer aceitar que eu me casasse com ela, né? Aí... Realmente, o caba velho que vem lá desse fim de mundo, sem saber de onde o diabo veio, dizia, é pistoleiro, é bandido, aí é bandido, lá do Xorroxó. Dizia que era de Xorroxó. Né? Aí, foi uma batalha para vencer lá a família. Não, aí depois me convidaram um almoço, e aí os cabas que estavam falando que talvez não quisesse, que era o avô e tio e tal, e meu tio, o pai dela, que era do meu lado, né? Aí eu chamei logo a atenção, todo mundo junto, e me aceitaram numa boa. E por aí é o seguinte, eu me sinto honrado porque foi como eu me tornei gente, né? Passei a gostar muito do pessoal de Juazeiro da Bahia, de Petrolina, do Piauí, do Pernambuco, me adoram, não sabe? Hoje eu sou cidadão juazeirense, sou cidadão petrolinense, né? Já fui convidado para ser cidadão curaçaense, né? Anteontem, fui tocar em Orocó. Um vereador já disse que eu vou ser de cidadão lá também, cidadão também. Então, onde você passa, você vira... Então é o seguinte, eu me sinto honrado com isso, viu? Me sinto muito bem, agradecendo a Deus e a vocês do rádio que me ajudam do tempo que começou tudo isso, né? Vai-se embora um, mas outro fica, a mesma coisa, graças a Deus me sinto muito bem. E eu só tenho a agradecer mesmo a Deus, é só gratidão. Luiz, como é que esse Sérgio apareceu na sua vida, Edinalva? O povo quer saber. Eita, gente. Você devia ser mais novinha ainda, aí apareceu esse sanfoneiro jovem, famoso aí. Conta pra gente como é que foi essa história. Muito jovem, apareceu esse sanfoneiro lá no bairro. Uma tia morava, era nossa vizinha, ele veio de São Paulo. Aí chegou artista, né, com um LP, um carrinho, um fusquinha branco, começou a paquera, a família não queria, eu Edna, né, que éramos as mais velhas, eram as princesas, né, da família. Aqui ninguém mexe, aqui ninguém toca. Haja proteção. Era complicado naquela época, não é como hoje, né? A moça só saía com uma vizinha, ou com a mãe, com o pai, não ia a turminha para aquela festa, aí foi trabalho. Mas aí é teimoso, insistente, e até que... E aí já são quantos anos de casado? Já, nós casamos em 83. Já são 40 e... 2 filhos, né? 2 filhos. 42, né? 2 filhos, um médico, outro se formando já. Graças a Deus. Você falando aí, eu chego até me emocionar, porque quando a gente descobriu o problema em Sérgio, assim, eu estava no Recife, terminando um tratamento de meu filho que teve leucemia, e aí Deus fala com a gente, né, através de sonho, de até uma mensagem, um pensamento, e então vinha na minha cabeça que Sérgio tinha que fazer uns exames, tinha parado aquele tempo de pandemia,
Do nada. Aí eu, Serginho, leva seu pai no médico. Eu com o Eric no Recife e ele aqui com o Serginho. Nós já temos 2 netos, né? Filho de Serginho. E aí eu levo seu pai no médico, e ele teimoso, não gosta de médico, até que resolveu ir. Quando foi descobrir o problema. Então, no dia que ele foi para cateterismo, eu pude vir com o Eric, já estava no final do tratamento, graças a Deus deu tudo certo, que é Eric que hoje está curado, para a honra e glória de Jesus, está curado. E hoje ele faz medicina, e diz que vai ajudar também, né? As pessoas. E foi uma luta. A gente, para convencer esse homem, cancelar os shows, convencer esse homem, vai abrir meu peito, não vai colar. Eu já tenho 72 anos de idade. Foi preciso o doutor Fábio jogar duro com ele. Você entende das teclas de sua sanfona. Quem entende aqui de cirurgia sou eu. Não queira mandar na minha profissão. Aí ele, então vamos fazer, mas deixa eu tocar o sábado de aleluia. Foi tocar o sábado de aleluia. O sábado de aleluia. Bebeu, cantou logo aonde? Na Malhada da Areia. Onde ele começou ali na Lagoa do Boi, ali, né? Perto do Mulungu, onde você foi e ficou no prego com a Eliana. E aí vamos fazer o sábado de aleluia. Ele foi, eu lá no Recife, voltei com o Eric, que tinha ainda o tratamento, as aplicações. Então, ele bebeu muito, cantou muito, pulou muito, pintou e bordou. Ele disse, eu não vou infartar não, mas foi fazer. Aí, infelizmente, o cateterismo não resolveu o problema. Teve que ir para 2 sanfenas e 2 mamárias. E ele foi fazer e, assim, ele até já deu testemunho. No dia, eu fiquei, assim, muito triste, chorosa, porque que não deu certo o cateterismo, onde com tantas pessoas dá certo, e com o Sérgio não deu certo. A gente voltando daquela parada da pandemia, a nossa atividade foi a última a voltar, né? As festas, os shows, então a gente estava assim, bem sofridos, né? Fazendo um tratamento caríssimo no Recife, muita despesa, ele também aqui com a fazenda, com a roça, muita despesa. Na hora de voltar, a gente descobriu, mas hoje não, desde o dia a gente dá glórias a Deus que descobriu que a gente podia ter perdido, né? Podia ter perdido esse ícone, o nosso sanfoneiro. O nosso sanfoneiro. Aí depois fiquei triste porque não deu certo o cateterismo. Vai abrir. Aí eu fiquei muito triste, meu Deus, por que isso? Por que isso aconteceu? Tanta gente que dá certo, 2 safenas e 2 mamárias. O pior não foi isso. Quando abriu, descobriu um tumor de mediastino. Quase ninguém sabe, mas hoje eu estou falando isso aqui porque também ele já deu testemunho, né? Já deu testemunho dele. Foi descoberto um tumor de mediastino. Aquilo ali também me acabou. Uma cirurgia que era para ser 2h30, foi para 6h30 de cirurgia. Eu sabia que alguma coisa estava dando errado lá dentro. Então, quando descobriu o tumor de mediastino, agora vamos orar, vai para análise, ver, pode ser benigno. Quando chegou, maligno. Mas quando abriram, Sérgio, para fazer a cirurgia, doutor Veríssimo, o que opera junto com o doutor Fábio Granja, fez assim um trabalho de mestre. Tirou tudo que estava ali, onde o tumor estava, imprensando o nervo que abre o diafragma. Sérgio poderia ali naquela cirurgia, um pequeno corte, um pequeno erro, nunca mais poder cantar, nem respirar por as vias respiratórias dele, e para um aparelho, né? Mas Deus é tão misericordioso, Deus é tão bom na nossa vida, que deu tudo certo. Tirou tudo. Quando descobriu que era maligno, fomos para um grande oncologista que temos aqui no Vale do São Francisco, que é Dr. Grey. Quando chegou lá, foram 2 horas de consulta, e Dr. Grey olhou para Sérgio e perguntou, disse, Sérgio, você tem fé em Deus? Ele disse, muita. Ele disse, Deus gosta de você. Você não tem nada aqui, porque eu já estava pensando em quimioterapia, radioterapia, essas coisas todas, e que ia tudo. Ele disse, você está curado. Eu falei, mas doutor Grey,
nem um comprimidozinho para que não volte. Ele disse, nada, para quê? Você está curado, você não tem nada. Agora você imagina se não tem que fazer Não essa vai cirurgia, esse aviso lá para ir, né? o câncer ia acabar invadindo e ele ia perder a voz. Né? Um ano, ele ia perder a vida. A vida. Também. O né? doutor Grey disse assim, se tivesse dado certo o seu cateterismo, que não tivesse que abrir, não ia descobrir, Sérgio, com um ano você ia a óbito. Ele nem contou que quando ele chegou em São Paulo, aí chegou perdido, foi para Santos. E quando chegou lá, saía com a malinha, ele e um músico dele, né? O músico dele com aquele cabelo bem grandão, que coisava assim, né? Bem, e eles andando, aí pegaram a praia com o endereço de um parente lá procurando, né? Andando, 2 nordestinos, aí com a malinha, na beira da praia, aí ele com um bonezinho. Do Vasco. Do Vasco? Olha, Ixi, Maria, já estava errado. Era do Vasco, sim. Já sofria desde aquela época. Era com o bonezinho do Vasco e não entendia, não sabia nada de futebol. E disse que o povo olhava para ele e fazia, ó. Eu estava em São Vicente, desci na prainha, né? Que tinha o final do ônibus que a gente pegou aí no Parque Dom Pedro, ia parar na prainha. E a prainha, lá em São Vicente, era na praia mesmo. E aí só por tomando banho, aí eu com a sanfoninha de um lado. Uma sanfona. E uma sacolinha do outro, que era a roupa, né? Aí lá vai, e os caras olhavam pra mim e só, ei! Será que é porque eu vou levando? É a sanfona, Eu disse, será que essas é a malinhas, malinha, né? Que eu vou levando aqui, porque eu não estava nem mal vestido, né? Aí lá vai eu, você sabe, ficava na praia, todo mundo nu, e eu ficava no meio da praia, caminhando, feito um maluco. Uma sacola na mão. Com a sacola na mão. Aí o cara chegava em outros, Rapaz, vai dar 20 horas, vai perder o jogo. Até que quando eu me abusei, eu disse, quer saber de uma coisa? Que diabo que esses caras estão invocados já aqui? Aí Gilvan bem altão assim, aí disse, nada, é porque você está com o boné do Vasco, o Vasco tomou uma peia aqui do Santos. Aí eu digo, olha essa por causa dessa desgraça, aí peguei e joguei lá no meio do posto.